crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco diferente do que a gente está acostumado em ver em arte. Vamos estudar um pouquinho a história da tatuagem e o que a tatuagem tem a ver com a arte. Vocês já tinham parado para perceber que a história da tatuagem está muito relacionada também à forma de técnicas de desenho e de pintura e que os tatuadores eles também são artistas? Vamos lá conhecer um pouco sobre a história desse estilo de arte. Vamos lá então aprender um pouquinho sobre a história da tatuagem, para a gente compreender quais são as funções da existência e por que nós estamos estudando isso em pleno 5º ano nas artes, Vamos lá. A tatuagem é considerada uma das mais antigas formas de expressão artística. A tatuagem ela vive aproximadamente já 5.000 anos entre diferentes culturas do mundo. Acredita-se que os homens das cavernas já desenhavam em seus corpos. Esses desenhos eles serviam como rituais de cura para o corpo. A partir disso, muitos estudos mostraram e pesquisas também confirmaram que até hoje a relação da tatuagem em cada era da história, em cada cultura do mundo, tem uma função, tem um significado, tem uma razão para existir, Um exemplo disso eram as tatuagens das tribos nativas do norte, que eles desenhavam medalhas, placares com números de vitórias no próprio corpo, vitórias de guerra. Até hoje, muitas tribos, eles utilizam a pintura, e a tatuagem como uma prática de ornamentar o corpo, utilizando desenhos e cores. Aqui no Brasil nós temos os nossos indígenas que ainda realizam esse processo e é muito importante, esses grafismos de pintura corporal. A palavra tatu, que a gente sempre parece que está abreviando tatuagem, a tatu, na verdade, ela vem do tahitiano, tatau. E essa palavra inglesa, ela foi utilizada por esse homem aí, o James Cook. Ele foi um capitão que, ao entrar em contato com grupos de pessoas da costa leste da Austrália e o Havaí, pela primeira vez essas pessoas que viviam lá, os nativos, viram um homem branco chegar. Esse homem, o Cook, ele percebeu que os nativos cobriam a pele com a cor preta, com desenhos, e que de uma forma que ficava para sempre. Quando o Cook e seus marinheiros voltaram para suas casas, eles voltaram com tatuagens, que era a prática que era realizada nesse local. Isso acabou, na verdade, tornando a prática popular, tempos depois, entre os marinheiros. Aqui a gente tem um exemplo de como eram feitas essas tatuagens nesses locais. E aqui a prática entre os marinheiros, que foi uma coisa que se estendeu por um longo tempo. Ganhou até referência em desenhos animados, que é o Popeye, que ele é um marinheiro e ele tem tatuagens no braço. Bom, com o tempo as tatuagens passaram por muitas mudanças em seus significados, em suas funções, em seus símbolos. Às vezes ela era um enfeite e outras vezes um símbolo. Ficou sendo considerada até como algo criminoso uns anos depois. Inclusive, algumas religiões passaram a negar a existência e proibir a criação de tatuagem no corpo, porque era significado de coisas malignas para algumas religiões, Para vocês perceberem como, dependendo de cada cultura, cada pessoa, ela tem um significado diferente. Então, diante de todas essas mudanças, será que podemos considerar a tatuagem como uma obra de arte? O que vocês acham? A resposta ela vai depender muito da cultura, da crença e outras questões pessoais, tá bom? Então, se alguém fala que suas tatuagens são arte, logo elas são,
porque esse conceito de arte vai estar muito subjetivo quando se trata de tatuagens, tá? Vai muito do que a pessoa acha. Para a gente entender melhor isso, é só a gente pensar que a tatuagem é uma linguagem visual, ela é um desenho. Ela possui aqui linhas, cores, formatos, composição. O material é a tinta, como essa que eu estou mostrando para vocês. A ferramenta é a máquina, né? Que é um suporte que fica agulhas e essas agulhas injetam a tinta na pele da pessoa. É assim que funciona a tatuagem. E o suporte vai ser o corpo, né? O corpo da pessoa vai ser o suporte, substituindo as telas, os tecidos, o corpo vai virar o quadro, né? Sendo assim, a tatuagem, ela se enquadra como uma arte, mesmo que não fique em um museu, certo? Mas tem como na pessoa que a fez a sua própria galeria, na qual poderão levar essa arte para toda e qualquer lugar do mundo, apesar da pessoa ficar com ela para sempre, né? Não existem poucas possibilidades de mudar. Existem tatuagens que tampam tatuagens, mas a tatuagem fica para sempre. Por isso que é importante ressaltar: tatuagem é algo que se faz depois de adulto, depois de muito pensar se quer ou não ter algo para sempre no seu corpo, né? Então, crianças, essa é só uma curiosidade para vocês perceberem como a tatuagem ela pode ser considerada também uma prática de desenho. E muitos artistas ganham a vida desenhando tatuagens. Desenham as tatuagens e vendem para as pessoas para elas tatuarem no corpo. Como vocês puderam ver, essa história sobre a relação da arte e da tatuagem pode gerar um pouquinho de polêmicas dependendo dos lugares, ou culturas, ou conhecimentos. Então vamos lá debater um pouco mais sobre esse assunto? Tente refletir um pouco sobre o que nós acabamos de estudar e faça um pequeno texto sobre a sua opinião, se realmente a arte da tatuagem é uma rebeldia ou é só uma forma de se expressar no seu corpo. Vamos lá, quero ouvir de vocês. Até a próxima aula. Beijão!